Brasileiros e brasileiros, minhas amigas, meus amigos, minhas guerreiras, meus guerreiros, que já estão comigo nesta batalha há bastantes dias. Eu sei que todos estão estafados, mas ninguém mais do que nós da área militar, que temos de fazer todos os jogos, todas as encenações dos palcos do picadeiro e ainda dissolver todas as pressões internas e externas próprias do momento que estamos vivendo. Mas eu lamento que a batalha fosse tão pesada, tão intrincada, que nós demoramos todo esse tempo. Mas não derramamos sangue. Porque se houver sangue na limpeza da pátria, não somos nós que derramamos. É sangue do suicídio de poder, que estava previsto desde a década de 70, quando o ideário da Revolução 64 dividiu ela em 3 períodos. O último, este aqui, em que a bandidagem do poder iria se auto-expurgar da civilização brasileira através do suicídio do poder, que é o final de todas as organizações de bandidos no mundo. As civilizações bandidos do passado, todas elas se acabaram desse jeito, por suicídio do poder. E nós sabíamos que aqui ia acontecer o mesmo, e aconteceu. O suicídio do poder no Brasil ocorreu com o golpe eleitoral terrorista de 2018, que foi engendrado pelos generais Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Antônio Hamilton Martins Mourão e o capitão Jair Messias Bolsonaro, com Rosa Weber, Raquel Dodge e José Dias Toffoli. Então, agora, a democracia constitucional espiritualista religiosa brasileira, composta por estes brasileiros que estão aqui. Ó. Este é o boletim, a nossa convocação. Estamos distribuindo isso daqui. As pessoas dos nossos exércitos aí estão imprimindo, reproduzindo, porque nós não temos veículo de comunicação. Eles são todos chineses, ou seja, todos reptilianos, porque quem está metido nisso aí é o reptiliano que é introduzido aqui na miscigenação brasileira, não se sabe há quanto tempo, produziu aí o Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, essa cúpula podre, ou seja, essa banda podre que infelizmente infesta a hierarquia das Forças Armadas, de general de divisão para cima, graças a Deus. Mas isso aconteceu em todas as organizações, aconteceu dentro da Igreja Católica, que é a instituição de civilização mais velha da face da Terra. Aconteceu em tudo, aconteceu dentro da maçonaria, que a par da religião é a outra organização mais antiga do mundo. Também a maçonaria praticamente se esfacelou em maçonarias de todo tipo. Manteve-se o cerne, manteve-se o núcleo, como a Igreja Católica também manteve o núcleo dela. Mas a disseminação foi espantosa. Assim também as Forças Armadas não podiam escapar disso. Ela não se desintegrou como as igrejas, como a maçonaria,
ela se manteve íntegra, porque ela é bem mais complexa em termos de hierarquia, de submissão e de obediência, mas também o apodrecimento generalizado da vida civilizada. É claro que penetraria as instituições militares. Não penetrou a Polícia Federal. Graças à saúde da Polícia Federal, hoje eu estou falando a nação. Senão não estaria. Então aqui está, ó. Aqueles que dizem que seus militares estivessem nessa bronca, tinham de botar cara a tapa, estão eles aqui, ó. O carão deles aqui. Daí a tapa. E aqueles que buscam fachada, que identificam os homens por quem os informam, com quem eles estão, então aqui estão. 3 homens aqui estou eu. E os 3 homens aqui. O presidente da Confederação Nacional da Agricultura. O presidente da Confederação Nacional da Indústria. E o presidente da Confederação Nacional do Comércio. Estes homens aqui, 4 civis deste lado da Constituição, 4 militares destes outros aqui, não é invenção de nenhuma das nossas cabeças aqui. É o que está escrito aqui na Constituição. A Constituição que estabeleceu isso aqui. O parlamentarismo colegiado brasileiro, que não tinha sido instalado ainda. Então nós instalamos ele agora. Não existe mais presidencialismo no Brasil. É o parlamentarismo colegiado brasileiro, que não precisa ministérios agora, porque não é possível que 8 homens formando uma cabeça, no padrão de escolaridade nossa e de destaque na vida da nação, nós precisamos de auxiliares para nos dizer o que nós temos que fazer. Não. Em primeiro lugar, eu aqui não preciso de ninguém. Eu sou preparado em laboratório para discorrer com absoluta autoridade pedagógica, tanto com um docente de constitucionalismo, quanto com o Papa em teologia. Estes homens aqui, cada um tem mais de 5 faculdades para chegar a generais de exército. E é claro que estes outros 3 aqui também estão na mesma posição, senão não seriam a expressão máxima da iniciativa privada brasileira. Então daqui para cá está a força, e força não pode ter outra força superior a ela. Então aqui está o máximo da força da civilização brasileira, e aqui está o máximo do poder da civilização brasileira. É a Constituição que fez isso aqui. Aqui está o poder civil, e aqui está a sua força militar. O poder civil, fundido com a força militar, deu o povo no poder, que está aqui a bandeira do Brasil, neste cenário tão lindo que é a pátria.
na qual se instalou o governo do Brasil empreendido pelo povo. O povo aqui, o povo composto de poder civil com a força militar. O poder civil quer dizer que esta força aqui equipa ele. E isto aqui unido equipa a Constituição. Quer dizer, é equipamento de autodefesa da Constituição. E nela, de legítima defesa da nação e da pátria. Então aqui está o máximo do povo brasileiro. O mundo inteiro sabe que acima disto não há nada em termos de soberania, porque o Brasil não considera nenhum outro povo mais soberano do que ele. Isto aqui é a soberania do povo brasileiro. E não há nenhum outro superior a nós. Esta soberania aqui não vem de bandidagem no poder, de gangues partidários, de corporações terroristas. Este corpo aqui nasce e se opera dentro da Constituição, que é o povo brasileiro em poder constituinte, que é composto desta fusão aqui, materializado por nação, território e soberania. E como poder constituinte, ele está aqui bifurcado, sem se extinguir, em poder constitucional, que é o livrinho aqui, que institui o Estado democrático de direito como a ferramenta operacional da civilização brasileira pelo livrinho aqui. E o poder constituinte se preservou no livrinho como equipamento de autodefesa dele e de legítima defesa da pátria e da nação brasileira. Estamos nós aqui, ó. E aqui está o estado político da nação brasileira. Jair Messias Bolsonaro, comandante em chefe das Forças Armadas Chinesas, e seu companheiro Xi Jinping, o administrador de China Brasil. E aqui está o açougue de cachorro na China. E aqui o açougue de gente. Gente, cristãos, que eles tiram os órgãos ainda vivos para transplantes e daí comem a carne lá. E é claro que vão trazer isso também para o Brasil. E aqui está. Os fetos eles não comem, eles dão para os cachorros. E aqui estão os, não sei como dizer, se são demônios caídos, as latrinas do inferno. O que são?
Jair Messias e Luiz Inácio Lula da Silva. O núcleo do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, comandado pela China e promovido aqui pela China. A China que já tem 5 açougues de cachorro aqui no Brasil como este. E é claro que nós sabíamos já de muito tempo que chinês aqui faz pastel com carne de cachorro. Caçavam os cachorros nas ruas, matavam escondido e aí faziam o pastel. E os pratos chineses nos restaurantes chineses aqui. Agora eles não precisam fazer mais isso porque Jair Messias Bolsonaro liberou 5 açougues para eles, é claro que vai liberar muito mais. E cachorro tem aí para danar. Cuidado com o teu cachorrinho. Aqui está dito. Nosso pessoal está mandando imprimir isso, mas nós não temos veículo de comunicação. Está aqui. Se nós tivéssemos, que não fossem reptilianos, os nossos jornalistas, os nossos comunicadores, isso aqui estava estampado em toda a imprensa do Brasil, em todas as televisões, todas as rádios estavam ocupadas com isso aqui. Porque isso aqui não é conversa de rede, isso aqui não é conversa para boi dormir. A menos que digam que estes homens que estão aqui e que constituem o gabinete parlamentar constituinte da presidência da República não são o que a Constituição está dizendo que eles são. E se a Constituição diz que nós somos o que somos, todo aquele que disser que nós não somos é reptiliano e estará na frente da nossa mira. Porque ninguém das instituições do Brasil colocaram dúvida. E é por isso que nós estamos dizendo aqui. Pede que a nação pare o Brasil para estancarmos a tragédia. O Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Forças Armadas, Polícia Federal e polícias militares reconheceram que Jair Messias Bolsonaro é o presidente da tirania oligárquica transnacional terrorista de bandidos que foi criada pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos através do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações terroristas. Com a Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo, a qual se opera pelo Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos que internacionalizou o Brasil para as quadrilhas, corporações e sistemas escravagistas administrados
pelo BRICS, FMI e Banco Central. Então, resulta esclarecido que não existiu eleição em 2018, mas sim um golpe eleitoral terrorista contra a Constituição, que funda no procedimento interventoral constituinte, em sede de processo histórico no Foro de Soberania, o decreto de prisão política expedido pela Magistratura de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Havana Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lulia, Jair Messias Bolsonaro, José Celso de Mello Filho, Marco Aurélio Mendes de Farias Lima, Gilmar Ferreira Mendes, Henrique Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Antunes Rocha, José Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Maria Pires Weber, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, por crime contra a humanidade que ela sofre no genocídio da nação brasileira, já em quase 12 milhões de pessoas eliminadas. Ora, na base de 94 pessoas eliminadas por dia nos corredores de extermínio do SUS, 174 pessoas eliminadas por dia no arraial do banditismo comum de campo, 100 estupros de mulheres e crianças por dia, 1.000 pessoas eliminadas por ano, aliás, 53 mil pessoas eliminadas por ano nos corredores de extermínio do trânsito. $46 milhões de pessoas. A eliminação pelo terrorismo do desemprego, no país reduzido a uma massa falida do seu tamanho econômico de 1940, sob uma dívida global entre 7 e 9 trilhões, de 486 bilhões, que era em 2003, ao cumprimento pelo povo no exercício direto do poder nas Forças Armadas, Polícia Federal e polícias militares, para cujo desempenho você está convocado a parar o Brasil. Feche tua empresa e saia para a rua a partir de hoje. Assim que a nação estiver nas ruas, o equipamento militar aparecerá para prender os bandidos, impor a lei e retomar a pátria que Bolsonaro entregou para a China. Assim que a nação estiver nas ruas, o equipamento militar aparecerá para prender os bandidos, impor a lei e retomar a pátria que Bolsonaro entregou para a China. Estão convocados os caminhoneiros, os empresários, os agricultores, os estudantes, os professores, os jovens, os jornalistas, os aposentados e toda a nação. Este é o último grito. Os que não acreditarem que nós estamos em nome de Deus serão os reptilianos ou demônios que Deus manda. Matem todos. Está aqui. Isso aqui está circulando pelo Brasil afora. E não vai parar. É milhares e milhares de panfletinhos desses aqui que está saindo agora. E todos vocês que estão vendo aqui, peçam que a gente está mandando. E se tiver um trocadinho para gastar, mande imprimir. Não precisa ser coloridinho assim, porque ele saiu colorido aqui, porque nós temos um empresário do setor gráfico aqui que está conosco. É um patriota e quer
os reptilianos também fora do Brasil e quer a pátria de volta. Então, por causa dele, lutando pela pátria, isso aqui está em papel cochê, bonitinho. É a contribuição dele por você, pelos teus filhos e pela tua descendência. Se sensibilize diante disto e seja outro também com este empresário. Você que é empresário também. Tenha vergonha diante dos teus chefes aqui, que estão engajados nesta causa. Aqui. Os 3 presidentes da iniciativa privada brasileira, presidente da economia do Brasil, porque quem preside a economia do Brasil não é a presidência da República, são estes 3 homens aqui, na Confederação Nacional da Agricultura, na Confederação Nacional da Indústria e na Confederação Nacional do Comércio. Sem isto aqui não existe pátria, não existe Brasil, não existe povo. Estes aqui são a pátria. E estes aqui são os guardiões da pátria. E eu aqui, como imortal, por 2 academias de letras, penduricalhos de homenagens, mais do que o tamanho do meu peito para pendurados, títulos de condecorações de nobreza de todo tamanho, por várias entidades culturais, científicas do mundo. Eu me arrogo a palavra pedagógica do povo brasileiro, porque aqui no meu lado está a Constituição que eu escrevi. Não escrevi ela sozinho, mas fui eu que fiz as revisões finais dela aqui, fazendo o ajustamento técnico dispositivo, fazendo a sintonia de coerência jurídica, fazendo a sistematização dela. Saudoso Ulisses Guimarães só passava os capítulos para as comissões depois que eu tinha revisado. Então, eu escrevi, é claro, bastante coisas aí, mas a Constituição é obra das Forças Armadas, em missão a mim encarregado, e que eu cumpri com os constituintes que escreveram coisas aproveitáveis aqui no livro. Foram 5 só. Mas aí, se não fosse os outros, a Constituição não tinha sido promulgada e aí o nosso trabalho não valia nada. Então, quem escreveu a Constituição aqui foi a Assembleia Nacional Constituinte, composta pelos constituintes parlamentares que foram eleitos para isso. Nós, então, somos os escribas dela e a nação é autora. E eu, então, aqui, inclusive, uso o meu fardão com muito orgulho, e eu acho que precisa agora, para ficar bem claro, um divisor de águas entre o que tem de ser um magistrado de Estado, o que tem de ser um chefe de Estado da 5ª maior nação do mundo, com o 2º maior QI da humanidade, contra essa bandidagem que logrou chegar ao poder e entregar o Brasil para os reptilianos chineses. Então eu aqui com o meu fardão estou agora colocando as manguinhas de fora, não como bandido, porque bandido usa força. Estou colocando as manguinhas de fora como intelectual. E o intelectual é espiritualizado, senão não é intelectual. Usando o poder que
agrega a força aqui. Estes também são iguais a mim, não tem nenhum aqui diferente de mim. Agora, eu é como o meu corpo aqui e o cérebro e a boca fazendo a engenharia de comunicação. E nós aqui somos a nação brasileira, o segundo maior QI do mundo. Então nós não podemos ser comidos por reptilianos chineses. E eles estão em toda parte, mais do que as baratas e do que os ratos. Então aqui está a convocação para vocês. Uma autoconvocação, porque é o povo no poder. Então isso aqui está dizendo que o povo, aqui ó, o povo está se convocando para parar o Brasil. O que nós vamos fazer com o Brasil parado é coisa do socorro humanitário. Mas eu asseguro para vocês que não é derramamento de sangue. É uma lição para o mundo aprender que com Deus não se brinca. E Deus é sempre presente no seio da humanidade. E Ele que vos abençoe e vos guarde junto conosco. E vos dê tranquilidade. Muito obrigado.